Já estamos no ar. Boa noite a todos e a todas. Estamos fazendo mais uma live hoje e um tema bastante significativo que é a questão a luta contra o racismo. Uma pauta que nunca saiu de pauta, mas hoje está mais em pauta ainda, porque vários acontecimentos que estão acontecendo, não só Brasil, Estados Unidos e pelo mundo afora, de grandes movimentos em defesa do tema, né? E contra a questão do tema do racismo. Eduardo, como é que está as coisas aí, a quarentena? Está tudo tranquilo? Boa noite, satisfação estar aqui hoje falando quem tem medo de história nessa página muito legal, professor Antônio. Obrigado pelo convite. Na quarentena agora a gente está, de fato, ainda na linha de frente, né? Nós do movimento hip hop, a gente está com uma campanha muito grande nas comunidades brasileiras, em vários lugares do Brasil, com a campanha de solidariedade, né? A gente tem feito vários movimentos com as comunidades, os imigrantes, né? De vários parceiros nossos que estão arrecadando alimentos para os imigrantes que não estão conseguindo ir às ruas trabalhar, né? Eu moro numa comunidade chamada Santo Afonso, uma comunidade pobre, periférica de Novo Hamburgo. A gente aqui também está com a campanha solidária, né? Nós já entregamos mais de 500 cestas básicas. A Casa do Hip Hop de Esteio também está com uma campanha que circula 11 cidades do Rio Grande do Sul nessa campanha solidária. Então, a gente está na linha de frente, né, cuidando, né, se precavendo da questão do Covid-19, que a gente sabe que ele afeta diretamente as comunidades pobres, em especial a comunidade negra, né, porque tem que continuar trabalhando, né, tem que e é uma coisa muito importante para a história, professor Antônio. O primeiro caso de Covid-19 no Brasil foi para uma mulher negra, tá? Que a sua patroa lá que veio do exterior, ela veio de um país da Europa com Covid, não liberou a sua funcionária para ir para casa, né? Já tinha feito já os testes, não liberou e passou para a sua funcionária, que era uma funcionária negra. Foi o primeiro caso de Covid no Brasil. Então, nós somos sempre os primeiros a ser, né? Mas a gente está nesse cuidado, mesmo com essas campanhas, enfim, fazendo algumas coisas, algumas manifestações que são necessárias, né? Contra esse governo que a gente está vivendo, um governo extremamente fascista, né? Um governo extremamente racista, que não está se preocupando com o Covid-19, não está se preocupando com o isolamento social, né? Está estimulando as pessoas a irem para a rua, né? Agora estimulou na sua última conversa ali, via rede nacional, dos seus seguidores invadirem hospitais para ver se realmente os leitos estão sendo ocupados nessa história do Covid-19. Então, a gente está nessa luta. Legal, Eduardo. Eduardo, no primeiro momento agora, que a gente começa a nossa fala, a gente sempre faz uma pergunta para quem vem aqui pela primeira vez, faz uma referência ao nome da nossa fanpage. Eduardo, eu te pergunto, quem tem medo da história? Professor Antônio, quem tem medo de história é quem não quer reconhecer a história. Porque a história, quem estuda ela, quem busca fatos da nossa história, sabe que vem a verdade. E para muitos que querem esconder a verdade das pessoas, não querem reconhecer a história. Então, para mim, esses são podemos dizer, os covardes da história, né? A gente sempre fala que a história, por exemplo, do povo negro nunca foi contada da maneira certa. Ela nunca foi respeitada, né? E nunca foi valorizada por todas as questões que os africanos trouxeram para o Brasil, em especial para o Brasil, né? A questão cultural, a questão econômica, a questão social. Então, quem tem medo da história é quem de fato faz uma negação, inclusive a sua própria história. Eduardo, o tema que a gente está vivendo hoje, o racismo parece que entrou na pauta do dia.
Os grandes meios de comunicação estão comentando sobre o tema, mas eu queria te perguntar o seguinte: aconteceu aquele fato lamentável lá nos Estados Unidos, lá que um homem negro ele foi brutalmente assassinado por um policial branco. E isso tomou conta não só do Brasil como do mundo, só que aqui no Brasil se mata muito mais negro do que nos Estados Unidos. Queria que tu comentasse essa diferença, porque quando acontece lá, parece que é mais importante quando acontece aqui algo tão brutal quanto lá. Primeiro que os Estados Unidos, né, os negros dos Estados Unidos, eles têm já uma luta por direitos civis há mais tempo que a gente, né? A democracia nos Estados Unidos tem mais de 200 anos. E lá, os movimentos como Panteras Negras, movimentos de guetos, né, nova-iorquinos, fizeram que os negros saíssem há muito tempo já nas ruas, reivindicando, né, qualquer fato lá se transforma em algo muito grande. Né? A gente pega nos anos 50 com Rosa Parks, quando ela os ônibus, né, separados nos Estados Unidos, na apartheid, ela não pega mais ônibus, caminha mais de 30 quilômetros para pegar um ônibus, e todos os negros da região que ela morava, começaram a não pegar mais o ônibus. E com isso eles quebraram o transporte coletivo, né? Esta empresa quebrou a empresa, que a empresa não tinha mais lucro, porque os negros não andavam mais de ônibus. Né? E assim foi o movimento dos Panteras Negras, os Black Panthers, né? Que construíram um movimento gigante nos Estados Unidos e fizeram com que a população negra, que lá inclusive é 12 ou 13%, é muito menor que no Brasil, fizeram que a população negra lá se rebelasse contra a falta de direitos civis, né? Tanto que hoje a gente vê negros no cinema de Hollywood, não é porque a indústria acha bonito isso, né? Porque tem cotas desde os anos 50 no cinema, eles têm cotas desde os anos 50 na política, nos espaços sociais, nos espaços de poder. Então se construiu, né, muito a partir de Malcolm X, Martin Luther King, né, e tantos outros líderes que tiveram, construíram uma resistência, e a resistência deles, eles acreditam que ela deve ser na rua. No Brasil, a gente sofre, na verdade, um processo muito grande da colonização. Né? A gente ainda é livres, né, ex-colonizados com cabeça de colonizador. A gente tem muito ainda um resquício da colonização, né, da colonização imperial aqui, né, do processo de embranquecimento no Brasil, no processo da escravidão. A escravidão brasileira foi a que durou mais tempos, né, foram 350 anos, então é muito recente, inclusive para nós, né, negros, brancos, toda a população é recente a democracia, e também é muito recente o fim da escravidão no Brasil, são 131 anos, então 121 anos, né, se eu não me engano. Então, a gente precisa ter um processo mais, como eu posso dizer, um processo mais avançado de consciência política do nosso povo, de consciência cidadã, né, de consciência de direitos humanos, de direitos civis. No Brasil, tá, eu fiz parte do movimento chamado FONAJUNE, que era o Fórum Nacional de Juventude Negra, que em 2007 já apontava para o governo federal, e nós queríamos que o governo federal, na época o governo era do ex-presidente Lula, e nós queríamos que o Lula publicamente dissesse o seguinte: o Brasil é um país racista. E nas falas do Lula saiu isso, que o Brasil era um país racista. Porque a gente queria que dissesse isso? Porque o Brasil precisa reconhecer o seu legado, né, escravocrata, né, que é um legado triste para a população, e reconhecer que a partir de 13 de maio de 1888, ou 14 de maio, a gente estabeleceu, né, a segregação racial no país. Já no começo, no processo, que o primeiro negro que chegou no Brasil já chegou lutando, já chegou buscando o seu espaço.
né? Muitos acham que os negros simplesmente ficaram dentro de uma senzala, foram trabalhadores braçais. Não, eles pensavam, eles se organizavam, né? Tanto que os senhores de engenho, a própria religião de matriz africana, se organiza a partir de dentro das senzalas, né? Enquanto o senhor de engenho achava que o negro estava rezando para o seu santo católico, ele estava fazendo a sua prece, enfim, sua oração, sua magia para os seus orixás, né? Então a gente tem um processo de luta histórica já, e aí depois vem Frente Negra Brasileira, vem Movimento Negro Unificado, vem vindo tantas organizações, quilombos, né, que vieram organizando o nosso povo. Agora, ainda eu acho que a maior população do país, que é negra, ainda não se ligou, né, ou talvez sofre ainda esses resquícios da colonização. Porque a gente ainda tem muitos negros na fazenda, a gente tem muitas pessoas trabalhando para os que compravam e que tinham, que dominavam o sistema escravocrata no país. Então a gente precisa, de alguma maneira, fazer que o nosso povo entenda, né, este processo e que busque cada vez mais sua liberdade. Que ainda agora, no século XXI, aí, eu acho que a gente começa e está muito avançado a consciência do povo negro, né, a consciência dos povos periféricos, nesse sentido de se libertar dessa colonização. Eduardo, uma questão que eu acho que é pertinente, assim, ó, observar o racismo. A impressão é que me dá algumas vezes que as pessoas não conseguem enxergar o racismo ou elas não querem enxergar. Essa é a impressão que eu tenho. Te dar um exemplo que eu trabalhei em sala de aula com meus alunos do nono ano em 2018, né? 2018, que teve a Copa do Mundo, e aonde teve um youtuber que fez uma piada racista com um jogador negro francês. Não me lembro o nome dele. Ele tinha, no jogo na Argentina, ele tinha dado uma arrancada do meio de campo. Isso. E chegou no meio, chegou do meio de campo até o gol, driblou todo mundo e fez o gol. Deu uma arrancada extraordinária. Aí o youtuber pegou e disse: se fosse no Rio de Janeiro era arrastão. Pode ter certeza, ia estar preso. E eu levei esse meme para os meus alunos, né? E o que me chamou a atenção é que os alunos não entenderam como racismo e alguns alunos negros tentaram defender o racista ainda, dizendo que não, era só uma brincadeirinha. Fazendo um paralelo, teve um debate muito bom na Globo, que eles botaram todas as jornalistas e um jornalista negro, me chamou a atenção, e a Maju, ela fez um comentário que eu achei muito pertinente. Ela pegou e disse assim, que o racista, ele vai mudando de roupa. Não é a mesma roupa, não é a mesma abordagem sempre. Ele vai mudando. Será que é por causa disso que muitas vezes as pessoas não se dão conta desse racismo? Teve aquele outro racismo lá do apresentador da Globo lá que confundiu o menino lá que era atleta aonde ele fazia esporte com o catador de bolinha. Isso aí. Não, esse eu não vi. Ele confundiu. Esse eu não vi, era o apresentador da Globo de manhã. O repórter estava fazendo uma matéria no trem, né? E aí entrevistou um jovem negro. E aí perguntando como é que estava aqui o transporte, etc. E aí o apresentador, ele pegou e disse assim, esse aí é o catador de bolinha lá no clube onde eu jogo tênis. Aí o rapaz disse, não sou catador de bolinha, eu sou atleta lá. E aí parece que é aquele racismo que já está entranhado, né? Queria que tu comentasse isso, um racismo que as pessoas não enxergam, não querem enxergar, e quando a gente fala em racismo, acha que é exagero. Queria que tu comentasse sobre isso. Professor, o racismo é uma questão muito... a gente não toca ele, né?
Ele é muito abstrato, assim. As pessoas enxergam o racismo, sim. Agora, tem uma coisa que eu sempre falo, que quem não sente, não sofre. Né? É a mesma coisa quando a gente fala da questão das mulheres. Né? Muitas pessoas dizem, isso aí de feminicídio, isso aí de machismo, isso aí não tem nada a ver. Né? Então, quem não sente, não sofre. As pessoas só começam a entender a questão do racismo quando elas sofrem o racismo, quando elas sentem o racismo. E a questão dos não negros é uma questão que as pessoas precisam ter consciência, porque não adianta eu achar que o meu melhor amigo é negro, aquela máxima, né? Mas eu não sou racista, meu melhor amigo é negro. Mas eu faço a piada com outro negro que não é meu amigo. Eu faço a piada com outro trabalhador que não é meu amigo. Né? Então, as pessoas precisam entender, né, ter uma consciência que isso atinge e o racismo mata, não só na questão letal. Ele é um problema de saúde, porque ele destrói a questão mental das pessoas, a questão psicológica das pessoas. Né? Porque ele ataca diretamente o que tu tem de mais valor, que é a tua cor de pele, que é a tua etnia. Né? E a questão do racismo é uma questão muito interessante. A gente pega às vezes tem amigo meu que diz assim, mas um negro famoso não sofre racismo. Aí eu digo para eles, sofre racismo. Né? Quer ver um caso da Naomi Campbell, aquela modelo, acho que é americana, que ela foi para um país que ninguém conhecia ela, né? Ela foi viajar, tirar férias, e foi num shopping lá, um shopping da alta sociedade, comprou lá não sei quantos $1.000 em roupa, e quando ela saiu, ela foi abordada pela segurança, achando que o dinheiro dela era falso, o cartão era clonado e tal, e queriam prender ela. Ela ganhou uma indenização desse shopping, né, e da loja, por racismo, né, foi uma injúria racial. Então, a gente consegue perceber que nos lugares que tu não é conhecido, mesmo sendo famoso, a tua cor de pele é que determina as tuas relações sociais. Então, a questão do racismo, ela é uma questão estrutural. Ela é uma questão estrutural. E as pessoas que não entendem o racismo como uma forma de desigualdade, né, eu sempre procuro dizer para as pessoas, para mim, as questões, a gente ser diferente não é o problema, né? A gente ter diferenças não é o problema. O problema é a desigualdade. E a desigualdade racial é que faz essa separação, é que faz as piadas, é que faz as chacotas, né? Então, é um tema difícil de se debater, né? Porque as pessoas acham que é mimimi, que isso não existe, mas só quem sente sofre, só quem sente toma consciência. Né? Isso aí é que nem tu tomar um remédio errado. O efeito colateral foi ao contrário, né? Teve um efeito colateral, tu vai, poxa, eu senti, isso aí que é ruim, né? Ou quando tu toma alguma coisa que é muito amargo, isso aqui é muito ruim. Né? Então, é o efeito das coisas. E os não negros, por exemplo, eles acabam sendo racistas, né? Muitos são racistas por opção mesmo, por ideologia, né? Por comportamento social, né? Eu conheço muitas professoras que falam para mim, professoras negras, o filho chegou e me discriminou na escola, criança pequena, a educação infantil. Aí, mas as crianças não têm racismo, elas não têm, né, elas não têm essa maldade. E aí, bom, depois uma outra professora teve um caso desses, ela chamou a mãe para conversar, e a mãe disse, meu marido sempre ensinou em casa que os negros eram ruins, que tinha um senhor que passava na frente da nossa casa, um senhor negro que era morador de rua, que o meu marido sempre apontava para minha filha, chegou o velho do saco, ele vai te levar, aquele velho do saco vai te levar. Quando a criança teve uma primeira experiência com uma professora negra, ela achou que aquela professora negra era o mesmo velho do saco que ia levar ela embora. A criança chorava o turno inteiro na escola.
entendeu? E a própria mãe, né, que acompanhou esse processo com o seu companheiro, falou na escola, olha, ela foi ensinada a não gostar de negros, porque o meu esposo fazia isso. Então e aí a partir disso, ela acabou reconhecendo, né? Teve várias conversas, teve debates que ela foi convidada a participar e ela foi nos debates, essa senhora, e ela acabou reconhecendo realmente o que nós fazíamos, que achava que era uma brincadeira, nós estávamos reproduzindo uma coisa racista que agora, depois de 3, 4 anos que a minha filha está na escola infantil, que a gente foi ver o reflexo da nossa brincadeira. Então, é os dois lados que precisam criar consciência, né? E as pessoas precisam entender que é uma questão estrutural, o racismo faz parte de uma estrutura do capitalismo, porque sem as divisões, o capitalismo não sobrevive. Então, ele precisa que os negros sejam considerados uma raça inferior, né? Para não, porque a maioria, se a gente for contar, é a maioria no mundo, a população negra. Nós estamos em quase todos os países. Então, se esses criar consciência, automaticamente dominam os poderes econômicos, os poderes da sociedade, que hoje está somente em uma parcela muito pequena, né, da elite branca do nosso país conservador e do mundo. Sim. Eduardo, uma pergunta interessante aqui do nosso colega aqui, o Jefferson Tanja. Ele está dizendo assim, ó, ótima fala, parabéns. Na sua opinião, qual o papel das religiões afro-brasileiras na resistência à tentativa de ocultamento da cultura negro-brasileira? Essa pergunta aqui, bem profunda ele, né? Depois o Ricardo comenta conosco aqui, há pouco teve um caso de um policial negro que foi preso por um PM, né? Da cor. Sim. Mas essa questão do Jefferson aqui, conseguiu entender? Sim. Professor, eu queria, antes da gente continuar, como é que eu faço para compartilhar aqui? A gente está ao vivo, mas é um bate-papo. Eu queria compartilhar no meu Facebook. Me dá uma dica. Um pouquinho. Tu entra, tu tem que entrar na página aí. Peraí que eu já te mando o link aqui, tá? Eu te mando o link aqui, tu já vê certinho. Esqueci de falar isso antes. Porque essa pergunta que ele faz, assim, ela é bem pertinente, né? Já vou responder. Professor Antônio, como é? Ricardo, né, que perguntou? O Jefferson. Jefferson. Eu acho que as religiões de matriz africana têm um papel fundamental, tá? Fundamental na preservação da nossa identidade negra, tá? Por que eu falo identidade? Primeiro que as religiões de matriz africana nos deram, na verdade, de presente essa identidade. Porque eu, e provavelmente os negros, não sabem a sua árvore genealógica. Isso é uma das coisas que a religião de matriz africana, que quase poucos discutem, nos deu de presente. Nós não sabemos a nossa árvore genealógica. Mas, através da religião de matriz africana, em especial, vamos chamar o Batuque, aqui do Rio Grande do Sul, e o Candomblé também, eles nos ensinam qual a região que nós viemos. Por exemplo, eu, através da região de matriz africana, consegui descobrir, né, que a minha ancestralidade, os meus antepassados vieram da região do antigo Togo, que hoje é o Benin. Por isso que eu pedi para o professor Antônio colocar no card ali o Benin, a foto, o mapa ali, a bandeira do Benin. Porque os meus antepassados vieram do Benin. Talvez não são diretamente meus parentes, mas pela minha matriz africana, que é o Jeje,
Os povos de Jeje são os povos do Benin, que falavam o Jeje, que era o dialeto em Jeje, né? E eles chegam aqui através do príncipe Custódio, que foi o príncipe Custódio que todo mundo fala que colocou o Bará do Mercado no Mercadão. Então, a partir do príncipe Custódio, eu vim conhecendo os meus ancestrais, todas as pessoas que cultuaram os baluartes, vamos dizer assim, que cultuaram o Jeje Jexá aqui no Rio Grande do Sul, né? Todas as pessoas que praticam o Jeje Jexá, eu consegui identificá-los como os meus parentes, como os meus antepassados, talvez não sanguíneo, mas de uma cadeia africana que se transforma afro-brasileiro, né? O afrodescendente. Então, a gente consegue, esse legado foi um legado muito importante. E também, essa questão das religiões de matriz africana, elas fazem a gente se religar, né? Porque nós não cultuamos uma religião, nós cultuamos uma tradição ancestral, que é uma tradição que veio dos países da África e se transformou aqui numa tradição afro-brasileira, que misturou, né? Por exemplo, a gente faz o churrasco para Ogum, né? Na África não se faz o churrasco para Ogum, mas ela se misturou aqui com as nossas tradições, podemos chamar afro-gaúchas, afro-brasileiras, e com as tradições africanas. Então, esse é outro legado também, da nossa culinária, através da matriz africana, do nosso toque de tambor e da nossa língua. Na religião de matriz africana, a gente canta em Yorubá, que não é um Yorubá puro, não é um Yorubá, né, tradicional de alguns lugares da África, mas a gente canta em Yorubá. Então, isso é outra questão, né? Inclusive, teve um movimento negro, tentou, junto com o consulado do Benin, fazer que a nossa tradição de matriz africana aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil fosse reconhecida como bilíngue, como os negros que cultuam a matriz africana fossem reconhecidos como os bilíngues, porque a gente fala em 2 dialetos, em 2 línguas, né? O português e o Yorubá. É muito comum nos terreiros a gente falar palavras em Yorubá e as pessoas depois vão pesquisar no dicionário, realmente essas palavras existem, e são palavras faladas nesses países de língua Yorubá, que são os bantos, né? Os sudaneses, enfim. Então, essa tradição é importante e a gente tem, sim, a gente vive uma intolerância religiosa muito grande no Brasil, né? A gente tem visto aí terreiros que colocam fogo, a gente tem visto mãe de santos que apanham em lugares que são violentadas, né? A gente viu uma intolerância muito grande, mas existe uma resistência. E essa resistência que nós temos que ajudar a preservar. Além da resistência cultural, tem uma resistência de memória, né? Da gente não perder a nossa ligação com os nossos antepassados africanos. Sobre a questão do policial, professor Antônio, eu vi essa matéria, se eu não me engano, acho que até foi aqui no Rio Grande do Sul, e se eu não me engano foi aqui. E esse policial, ele disse que era um policial civil, e o policial, um brigadiano branco, acabou algemando, prendendo ele e dizendo, vai pro chão, negrão, sabe? E o policial foi na boa, depois foram identificar um policial negro. A mesma coisa aconteceu há 2 ou 3 semanas nos Estados Unidos também, né? Os policiais brancos foram, acho que era um restaurante, pelo vídeo que eu vi, e abordaram um policial negro, e o policial era do FBI, e ele deixou, abordaram, revistaram, ele botou as mãos para trás, algemaram ele. Quando os caras mexeram na carteira, olharam a carteirinha do FBI, ele, e começou a falar com os caras e recolheu os distintivos dos caras, pegou um cartão ali, e esses policiais perderam os seus distintivos, ou seja, perderam o direito de exercer a profissão. Lá,
as coisas até muitas vezes funcionam melhor que aqui no Brasil, né? Aqui a questão é muito de impunidade, porque quando um governo, né, em especial esse governo que nós temos hoje, não reconhece o racismo ou não reconhece as intolerâncias contra os terreiros, não reconhece o racismo contra os negros, acaba que a sociedade se acha que é impune, né? Existe uma impunidade. Então as pessoas acabam reproduzindo porque os órgãos que deveriam corrigir, né, esses erros, essas atitudes, acabam sendo coniventes. E isso acaba muito mais reforçando o racismo estrutural da nossa sociedade. Está fechado seu microfone. Eu passei o link ali, eu passei o link pelo teu WhatsApp ali. Aí tu clica e já vai direto para o vídeo. Já vai direto ali e aí dá para compartilhar ainda. Pois bem, dentro dessa questão assim, ó, do racismo, que ela é muito complexa, eu quero puxar um paralelo entre Brasil e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles tiveram uma lei específica de segregação racial, onde se separava lá os ambientes públicos, né, de banheiros, restaurantes, eles repartiam lá para negros e para os brancos. No Brasil, nós não tivemos uma lei assim, mas na prática isso funcionou na prática, porque nós tínhamos os clubes que os negros não podiam entrar. Por isso que no Brasil se criou tanto clubes para negros, né? Porque não se tinha onde fazer o lazer. Nos primórdios do futebol lá também, se teve ao ponto de fazer onde se tinha torneios específicos para jogadores negros, porque os negros não podiam atuar nos times brancos, né? Pois bem, aí nós temos uma semelhança com os Estados Unidos, né? Uma semelhança muito forte. E aí, digamos que a observação que eu faço sobre esse quesito vai ser o seguinte: no Brasil, o racismo ele é tido como tão natural que nem se chegou a achar necessário em colocar na lei isso aí, quando se tinha a repartição ali de negros e brancos, principalmente nos clubes, né, no Brasil, e aonde a Constituição permitia que os estatutos dos clubes praticassem esse racismo. Então, eles não se preocupavam nem em colocar na lei, porque era tão natural isso, né? E já nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, eles colocaram na lei, na África do Sul também, acho que em outros países também teve o mesmo processo, né? Mas, enfim, o preconceito ele continua sendo muito acentuado ainda, né? Aí eu te pergunto assim, dentro da questão do preconceito, que nós temos a questão das cotas, que é muito debatido e é muita contestação. Certa vez eu fiz uma brincadeira com meus alunos em sala de aula, quando nós estávamos debatendo a escravidão. Era um pouquinho que o nosso convidado saiu da tela aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Vou mandar uma mensagem aqui para ele aqui. Vou mandar uma mensagem aqui para ele aqui. E aí ele vai retornando. Aí eu vou concluindo o raciocínio. O raciocínio é o seguinte: bom, essa questão do racismo, ou melhor, a questão das cotas, né? E do ponto de vista teórico, se trabalha com a ideia de uma reparação histórica, tá? Que se teve a questão da escravidão. A escravidão, nós tivemos aí nada menos e nada mais do que 350 anos de escravidão. Isto é, um jovem negro e um jovem branco, eles não partem
da mesma linha de partida, como se fosse uma corrida. Vamos imaginar uma corrida onde as pessoas estão do lado a lado, né? A questão da escravidão vai provocar no povo negro exatamente de ele não poder partir do mesmo ponto que o jovem branco. O jovem branco ele vai partir do ponto de quilômetros à frente. Quando a corrida começar, esses jovens brancos já vão estar quilômetros à frente, né? Para poder ter as melhores condições. Um outro exemplo que eu acho que é significativo, quanto a gente pode dar, enquanto a gente está retornando aqui a volta aqui, tá? Vamos só dar uma olhada aqui na internet, ver se está tudo ok aqui. Ao menos a minha internet, acredito que sim, porque estamos no ar, certo? Então, a minha internet está ok. Estamos vendo lá com ele o que está acontecendo lá. Então, lá, tudo bem para ele. Em seguidinha, ele vai estar voltando aí conosco. Pois bem, então, essa questão assim ó, que a gente está abordando, né? E principalmente na sociedade é muito combatida a questão das cotas raciais, né? Principalmente nas cotas nas universidades e nos concursos públicos, tá? O maior exemplo que a gente pode dar da questão da importância das cotas, certa vez, se eu não me engano, em 2013, tiraram duas fotos emblemáticas as fotos. Tiraram uma foto de uma turma de medicina. A turma de medicina talvez tivesse uns 30, 40, 50 alunos ali. E aquela foto mostrava apenas pessoas brancas na foto. Apenas pessoas brancas que tinham na foto. Mais nada. Uma outra foto que mostrou uma greve dos gari no Rio de Janeiro. E a foto mostrava só negros na foto. Mostrava só negros na foto. Tá, o Eduardo está mandando uma mensagem para nós dizendo que apagou tudo lá, então ele está retornando aí. Então a gente vai trocando uma ideia aí. Então, essas duas fotos elas foram emblemáticas, aquelas fotos. De um lado mostrava jovens brancos na formatura de medicina. Do outro lado mostrava uma greve dos garis no Rio de Janeiro, com todos eles negros. É nesse momento que a gente percebe a questão da desigualdade e do racismo que nós temos. É nesse momento que a gente percebe que é na questão prática. E as cotas ela vêm para tentar corrigir essa desigualdade social. Não esquecendo que as cotas, se nós continuássemos um sistema de cota aí, talvez, mais de 100 anos, talvez, para a gente dar uma ajeitadinha na casa. Uma ajeitadinha. Não sei se conseguiríamos resolver o problema. Porque no Brasil, o Eduardo tinha dito que nos Estados Unidos, em torno de 12, 13% da população negra. Isto é muito pouco. Muito pouco. Vou só mandar aqui de novo o convite que ele tá pedindo aqui. Vou mandar aqui para ele aqui de novo aqui, pedindo. Já mandei para ele e ele está voltando agora. Então, assim, ó, no Brasil, nós somos tranquilamente, em termos de brancos e negros e pardos, né? 50% da população negra. Se somar a população negra e pardos, né? Nós somos, tem 50% da população. E aí, se tem 50% da população, por que mais de 90% dos melhores empregos, da questão da ascensão social,
está na mão dos brancos. Isso é o que nós chamamos de uma herança, e esta herança é a da escravidão que nós tivemos. Esta herança, sem dúvida nenhuma, a escravidão que vai proporcionar toda essa desigualdade social. E, bom, e o tema do racismo ele está sempre na pauta do dia. Ó, o Eduardo está voltando aqui para nós aqui, está voltando. Ô, professor, Já tudo bem? voltando agora, uma, duas, já voltando agora. Deixa eu ver. Agora sim, voltando. Voltamos. Isso aí Deu um probleminha aqui na internet. Apagou tudo aqui quando a gente estava conversando, mas eu cheguei a acompanhar, e o senhor estava falando sobre a questão das cotas, né? questão das cotas. Queria que tu comentasse sobre isso, as cotas. Assim, ó, eu sempre falo que cotas é uma política de reparação, seja ela a cota que for, né? Tem uma coisa no Brasil que as pessoas e aí a gente vê como o Estado brasileiro ele é um Estado racista, né? Na sua essência mesmo, né? Eu sempre falo que a questão do racismo foi criado pelo Estado, né? Às vezes as pessoas se indignam, os brancos principalmente, você só fala de racismo, mimimi, mas quem criou o racismo foi o Estado brasileiro, né? Através das suas travessias, da busca incessante de negros no continente africano. As cotas é um processo de reparação em qualquer lugar do mundo. A gente falou nos anos 50, nos Estados Unidos, eram cotas para várias áreas. As primeiras cotas que se discutiu no Brasil, desde que o Brasil é Brasil, a República Federativa, foi as cotas raciais. Mas, antes das cotas raciais, nós tivemos uma lei, eu vou citar uma só, uma lei chamada Lei do Boi. Quem quiser pode pesquisar na internet, Lei do Boi. A Lei do Boi era uma lei que servia para as pessoas que queriam fazer agronomia, faculdade de agronomia, ou curso técnico de agronomia no Brasil. Ou seja, e para fazer esse curso, esses dois cursos, ou na faculdade ou técnico, a pessoa tinha que ser filho de quem tivesse terra ou dono de terra, dono de propriedade de terra. Quem que fazia faculdade naquela época é uma lei que durou, inclusive, até os anos 80. Quem fazia faculdade naquela época, lá nos anos 50, 40, 60, era os brancos, porque eles dominavam, eles tinham o poder da terra. A terra servia como garantia de pagamento da universidade ou do curso técnico. Então, isso era uma cota. A outra cota que nós não discutimos no Brasil é que, não sei se todos sabem, mas estrangeiros têm acordos no Brasil com estrangeiros da Alemanha, da Itália, de outros países, eles têm direito a fazer faculdade em faculdades públicas gratuitamente. Tem esse direito. Quando um africano vem estudar no Brasil, que também tem os acordos com vários países da África, nossa, está tirando vaga dos brasileiros, olha o que ele está fazendo, está tirando nossos empregos, está tirando o nosso direito à educação, mas ninguém discute as cotas para italiano, alemão, né? Enfim, de outras etnias, né? Que também eu acho que tem o direito também, mas também tem que ser discutido. A outra questão de cotas é no judiciário brasileiro. Quem é que discute o judiciário? Os altos salários de funcionários públicos, as cotas de casa, se o filho, por exemplo, no serviço do Exército Brasileiro, né, os comandantes, os coronéis, se a filha não casa, ganha um salário a filha ou filho, né, ganha um salário de 23 mil reais, deve estar hoje. Isso é uma cota, e é uma cota criada pelo Estado. E quem paga esta cota somos nós, negros, brancos, trabalhadores, trabalhadoras, nós que pagamos essas cotas. E são cotas altíssimas para os cofres públicos do país. E ninguém faz essa discussão. A gente faz a discussão da cota do preto. É aquele negro lá que é cota para estudar. Mas será que não era melhor a gente ter um país mais intelectual, um país mais qualificado educacionalmente, para a gente
ter mais tecnologia, ter mais profissionais à disposição do país, ou a gente prefere um país analfabeto, semi-analfabeto, as pessoas sem acesso, no subemprego ou nos empregos precarizados? É isso que a gente precisa reconhecer e entender no Brasil, né? E as cotas é isso. Ela é um processo de 20 anos. Eu fui um dos lutadores por cotas. Inclusive, na URGS, eu fiz parte de uma comissão lá que ajudou a avaliar as cotas. E nós, o movimento negro, a gente é muito solidário com todo mundo. Na URGS, a gente não quis só cota para negros. Tem cota para os negros, tem cota social, e a gente pediu que 10 indígenas pudessem entrar direto na URGS para qualquer curso. Foi o pedido que nós fizemos na época, isso acho que foi, as cotas foi em 2006, 2007, não me lembro o ano exatamente, mas a gente reuniu várias vezes com o Conselho Universitário. Nós enfrentamos aqui no processo da URGS um movimento chamado White Power, que era um movimento de alunos brancos que se diziam neonazistas, que perseguiam a gente, faziam paredão para a gente não falar com o Conselho Universitário. A gente ia lá fazer uma manifestação, a gente tinha que ir com a Brigada Militar junto. As ruas da cidade foram pichadas, né, com palavras tipo assim, lugar de negro é no RU. Né? Quem estuda universidade sabe que o RU é o restaurante universitário. Lugar de negro é no RU, no restaurante universitário, no caso, na cozinha. Né? Então, a gente enfrentou um processo muito duro aqui no Rio Grande do Sul para a aprovação das cotas. E a gente sabe da importância delas. Hoje, os alunos cotistas são os alunos que mais têm notas boas, os alunos que estão se formando. Hoje, a URGS e outras universidades no Brasil têm a cara do povo brasileiro, né? Porque a URGS antes parecia a Europa, quando tu entrava lá, né? Muitos carros importados no estacionamento da universidade, muitos carros, né? Os filhos dos filhos dos filhos da burguesia estudando ali, tendo condições total de fazer uma faculdade privada, tiravam a vaga de quem, de fato, precisa estudar, enfim, que não tem condições. E mesmo assim, com as cotas, não tirou a vaga desses. A gente simplesmente criou novas vagas, né? São 20% de vagas, e essas pessoas hoje, a gente só se orgulha delas. E também a gente está fazendo um debate que é as pessoas conseguir permanecer na universidade, né? Porque a gente sabe que a universidade ela é cara, né? Às vezes tu tem que imprimir um livro inteiro, né, para estudar. Então tu acaba gastando R$100, R$200 para imprimir um livro. Então a gente discute a permanência, lógico que agora a gente não tem mais uma abertura com o governo federal para fazer essa discussão, né? Porque não acredita na universidade pública, não acredita na escola pública, não acredita no seu povo, e a gente continua, pelo menos, tentando fazer permanecer esses alunos cotistas que não se formaram ainda, que estão nas nossas universidades pelo Brasil. Tem uma outra questão, eu não sei se tu chegaste a observar, isso é recente nos últimos anos. Só para dizer ali que o Jefferson está te agradecendo ali pela explicação que tu deu sobre a pergunta das religiões afro-brasileiras, tá? Eduardo, tu já reparou que toda vez que, nos últimos anos, tá? Não vou te precisar quantos anos aí, 5 anos talvez, antes de começar o carnaval, começa um questionamento nas redes sociais, que é o seguinte: para que dinheiro para carnaval, dinheiro público? E aí aparece um prefeito, não vou fazer o carnaval e eu vou botar ar-condicionado nas escolas. O dinheiro do carnaval eu vou colocar na saúde, eu vou colocar na educação, vou colocar em tal lugar e tudo. E aí o pessoal, e alguns lá vão lá e aplaudem, isso aí mesmo, negócio de carnaval, é bobagem, não sei o quê. Pois bem,
Nós temos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a festa da uva. E a festa da uva ela tem dinheiro da prefeitura, dinheiro do estado e dinheiro federal. Se nós for para Santa Catarina, tem a Oktoberfest, acho que é Santa Catarina ou Paraná, lá também tem dinheiro da prefeitura, tem dinheiro do estado e tem dinheiro federal. Nesses segmentos não se questiona quando se coloca dinheiro público, e não é pouco, né? Mas no carnaval se questiona. No carnaval se questiona. Em Porto Alegre teve aquele absurdo lá, o Marquesan não deu um centavo para o carnaval. Diz assim, não, a gente vai liberar a água e a luz lá, deu. E sem contar que o Porto Alegre, também eu queria que tu comentar sobre isso, é a questão daquele que eles chamam de parque de eventos, que tirou da região central e mandou lá para o fundão, lá que é para a população não ter acesso mesmo, né? Não ter acesso. E aí tira da região ali, me lembra muito a ideia da higienização de querer limpar o centro, né? Quando começa a tirar os pobres do centro e mandar para os lugares mais longe. Acho que o carnaval sofreu esse preconceito também, né? Se tirou o carnaval do centro, que era a referência, e se manda para lá. Mas essa questão, no período de carnaval, se atacar o carnaval, dizendo que não tem que botar dinheiro ali, já que eu não sei se o carnaval, acho que é a nossa festa mais popular que nós temos, deve acontecer no país inteiro, né? Boa, professor. A questão do carnaval, primeiro, que existe uma distorção na história, né, do carnaval. O carnaval é uma festa que era chamada de intruda, que era uma festa portuguesa, né, onde era um carnaval muito, assim, de animar os reis, né, os donos do império, né, que as pessoas jogavam torta, coisa um no outro, saiu na rua e se transformou num carnaval, conhecido como carnaval. O carnaval brasileiro, ele chega como uma forma de resistência do povo negro, né, e do povo pobre, das comunidades, principalmente dos morros do Rio de Janeiro. Pós-escravidão, os negros foram libertos, né, entre aspas, libertos, subiram os morros, né, a gente até fala, favela, né, favela é uma planta rasteira que é a única planta que consegue subir os morros, então por isso que é favela, né, que é uma planta rasteira que ela consegue se instalar nos morros. Dali surge o carnaval, vamos dizer, um carnaval mais comunitário, um carnaval mais de morro, de favela. Esse carnaval cresce tanto que ele acaba descendo o asfalto e se transforma nessa indústria gigantesca que a gente tem hoje no mundo, né? No mundo e no Brasil, né? Em especial no Brasil, muito forte no Rio de Janeiro, enfim, São Paulo, Espírito Santo. O que acontece com o carnaval? Como o carnaval se popularizou, né? Como o senhor mesmo falou, é a maior festa popular que a gente tem hoje no Brasil, ele acabou sofrendo os preconceitos que na visão, né, dessa elite, vamos dizer assim, branca do país, é um movimento de negros, é um movimento de marginais, né? Ou seja, para eles, marginais no sentido da palavra pejorativo, para nós, marginais, as pessoas que não têm acesso à cidade, né, que moram à margem da cidade, mas muitas vezes não acessam o centro da cidade. E os negros fizeram esse processo marginal se transformar num processo de centro da cidade. E os governos acabam, por uma questão meramente eleitoreira, porque uma coisa que eu tenho dito para todo mundo, nós temos que aprender a discutir o orçamento. Cada município, cada estado, a União tem um orçamento. E no orçamento, nós temos que, lá na lei de diretriz orçamentária, colocar as nossas atividades, ou seja, colocar o carnaval. E é uma falha, muitas vezes, que os próprios carnavalescos
as próprias pessoas que gostam do carnaval, e eu sou uma dessas pessoas, não entendem sobre o orçamento, porque não existe governo nenhum que vai ter coragem, depois de aprovado uma lei, de não sancionar. A não ser o governo federal, que a gente está vendo que aprova a lei, tira, né, tira dinheiro do Bolsa Família, coloca lá na Secretaria Nacional de Comunicação, né, para espalhar fake news, espalhar mentiras, boatos pela internet. Mas nós precisamos entender sobre o orçamento, porque essa máxima que tem, que quando vai ter carnaval, vai todo mundo para a internet, mas bota o dinheiro na educação. Aí vai prefeito lá e fala, eu botei o dinheiro do carnaval na educação. Só que tem prefeito, um prefeito até inclusive falou isso, e depois ele disse o seguinte, eu não tirei o dinheiro do carnaval. Eu simplesmente, o orçamento que eu tinha para o carnaval, eu coloquei ar-condicionado em todas as salas de aula do meu município, mas o município ajudou o carnaval a captar uma lei Rouanet, que isso é outro instrumento que a gente tem, né? Ajudou a captar a lei Rouanet, então não precisou usar aquele recurso diretamente do seu orçamento. Então a gente precisa conhecer o orçamento, é essa questão. A outra questão é que o carnaval sofre o preconceito, como eu falei, de ser uma festa negra, ser uma festa popular, que, embora as grandes escolas do Brasil hoje não estão na mão dos negros, estão na mão dos empresários, dos administradores de empresa, entendeu? Eu vou no Carnaval do Rio de Janeiro e vejo, fico estarrecido, porque o Racionais usava uma frase muito importante e pertinente. Ele dizia assim, ó, brancos em cima, negros embaixo, ainda é normal, natural, 400 anos depois. Isso em 1992 eles cantavam isso. Por que ele dizia isso? Porque eles viam que o carnaval, lá em 92, e não é diferente, que os carros alegóricos, aqueles mais caros, é onde estão os grandes empresários. Que eles estão lá em cima, cheio de fantasia, de pompas, e eles financiam todo o carro alegórico até embaixo. Os negros que descem do morro estão nas alas, na bateria, e a gente vê as madrinhas de bateria brancas, globais, entendeu? Que são, vamos dizer assim, que atraem os turistas e que atraem o financiamento. Então, tem algumas contradições que devem ser reparadas, né? Eu, por exemplo, eu sou mangueirense, né? No dia que a Mangueira me decepcionar nisso aí, eu paro. Eu sou mangueirense, sou vai-vai em São Paulo, e aqui em Novo Hamburgo eu torço para todas as escolas, porque eu ajudei já todas as escolas, mas tenho um carinho muito grande pela Protegidos da Princesa Isabel, pelo Cruzeiro do Sul. Né? Saio na bateria da Protegidos, né? Tenho uma relação muito boa ali com a escola, e a gente também faz essa discussão, né? Como a gente pode fazer que o carnaval também tenha um protagonismo maior da população negra. Claro que as escolas pequenas, assim, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, os negros são os protagonistas de quase tudo, né? Seja no carro alegórico, seja na bateria, seja na harmonia musical. Mas a gente sofre muito essa perseguição, e as pessoas não vê que festa da uva, Oktoberfest, festa não sei o que da linguiça, festa disso, festa daquilo, também são financiamentos públicos. Né? Também são financiamentos públicos. A Semana Farroupilha, por exemplo, também tem financiamento público. Então, a gente precisa entender o orçamento e, muito mais do que isso, os governos olhar para dentro da sua cidade, né, os movimentos culturais que tem nessas cidades e repartir esse orçamento. Que a gente sabe que hoje os governos cada vez têm menos recurso público para investir, mas também se tem um pouquinho, que reparta ele igualmente para todos os segmentos culturais que tem na sua cidade. Assim se faz justiça. Mas há de convir assim, que a questão para a população, o recurso público é algo que está muito distante ainda. A população ela não se apropriou do recurso público ainda. O recurso público é coisa dos políticos, e os políticos lá e eu aqui.
Existe uma grande distância ainda para a gente conseguir se apropriar sobre esse tema. Mas, enfim, trocando um pouco de tema agora, mas, ou melhor, o subtema agora, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos, em Londres e na Bélgica também, que eles estão derrubando as estátuas, principalmente estátuas que foram os alicerces do racismo, da escravidão, né? E aí eu queria assim saber como é que tu está acompanhando assim essa revolta da população, o segmento lá que está protestando antirracismo, está destruindo esses símbolos da escravidão que se preserva até hoje. O que tu acha sobre isso? Professor Antônio, na verdade, é um tema novo, inclusive, para nós, né? Essa questão da derrubada das estátuas. É um tema antigo, a gente saber das ruas da cidade, nomes de escola, nomes de espaços públicos, praças, estátuas em vários lugares com o nome de ditadores, de escravocratas, né, de nazistas, enfim, né, vários nomes a gente tem visto nesses locais, né? Por exemplo, Bento Gonçalves, Duque de Caxias, Conde Deu. A gente precisa, de fato, fazer uma reflexão melhor sobre isso. Hoje, eu diria o seguinte, tá? Mesmo embora não é uma opinião do movimento negro, a gente não avaliou muito bem isso ainda, mas uma opinião minha, de Eduardo Tamboreiro, que o movimento, se eu talvez estivesse na rua, mais incisivo, né, talvez colocaria mesmo essas estátuas, algumas que tem no centro de Porto Alegre, lá dentro do Guaíba, né? Mas eu penso o seguinte, tem questões que são históricas e precisam fazer parte da história. Uma vez, tinha um cara chamado Preto Góes. Ele era um cara do hip hop, ele morreu num acidente de carro em Itajaí, Santa Catarina, ele era de São Paulo. Uma grande liderança do movimento hip hop, um negro de São Paulo, um baita militante. E ele chegou com um livro numa reunião do movimento negro, na verdade, uma reunião do hip hop. Ele chegou com um livro de Adolfo Hitler. E aí nós ficamos. E ele mexia naquele livro, botava o livro na perna, e largava o livro em cima da mesa. Eu não lembro o nome do livro, mas um livrinho preto, acho que foi um dos únicos assim que saiu. E ele ficava ali para nós ver o título do livro e ver que era um livro de Adolfo Hitler. Daqui a pouco a gente falou para ele, Preto Góes, tu vem para uma reunião do hip hop, tu sai lá de São Paulo, vem aqui para o Rio Grande do Sul, sabendo que aqui é um estado racista, eurocêntrico, né? Com o livro do Adolfo Hitler. E ele olha para nós e diz o seguinte, isso há muitos anos atrás, ele olha para nós e diz o seguinte, eu preciso conhecer o meu inimigo. Eu estou lendo para saber as táticas usadas por Adolfo Hitler, primeiro no pensamento que ele construiu da eugenia, e depois como ele construiu a forma dos campos de concentração. Eu preciso conhecer meu inimigo. Porque se eu não conhecer o meu inimigo ou adversário, eu não sei combatê-lo. Eu não vou conseguir combatê-lo, nem nas ideias e nem na prática. Então, isso serviu para mim como exemplo assim, de luta e da gente conhecer o inimigo. Eu penso que essas estátuas elas deveriam ir para dentro de um museu, de um memorial, e todas as crianças, todas as escolas, e aí seria uma aplicação da Lei 10.639, que não é aplicada no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro, né, que é uma lei federal que depois transformou em 11.645, que coloca a história dos indígenas e dos afro-brasileiros. Esses ditadores, esses escravocratas, nazistas, enfim, estariam no museu. Para quê? Para visitações. O que nós faríamos com isso?
nós iríamos visitar e conhecer de fato quem foi Bento Gonçalves, de fato quem foi Conde Deu, porque a história, vamos dizer, escrita, né, essa nossa história tradicional, que os livros didáticos para as escolas colocam esses caras, esses personagens, como se eles fossem os salvadores da pátria. Colocam eles como eles fossem os grandes, importantes lutadores pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil, pelo mundo. Então a gente precisa dizer quem são eles. E digo mais, que fosse um memorial organizado pelo movimento negro, organizado pelos historiadores. Os historiadores, aqueles de verdade, que acreditam na verdade dos fatos, que não iam sonegar a história, que é a história real, a história do massacre de Porongos em Pinheiro Machado, nos Lanceiros Negros, né, que não iam esconder a história da escravidão, a real história da escravidão no nosso estado e no nosso país, né, que não iam esconder a forma bruta, cruel, desumana e covarde que esses personagens construíram e se forjaram em cima disso como heróis do povo brasileiro. Então, eu penso que tinha que ser alguma coisa nesse sentido, né, da gente pensar melhor esse espaço para que a gente, de fato, diga, olha, essa rua ali se chama Bento Gonçalves, essa rua ali se chama Pedro Adamos Filho. Por quem foi esse? Foi um cara assim, assado, que fez isso, fez aquilo. Para as pessoas poderem, de fato, conhecer esses personagens e, através desta leitura que nós pudéssemos fazer, compreender o seu espaço e também compreender as opressões que os nossos antepassados e até hoje a gente sofre nessa sociedade. Quer veres uma coisa, Eduardo? Esse é um tema que eu tenho um colega da geografia, ele mora no centro histórico, e a gente fez um curso preparatório para concurso no centro histórico ali. E a gente conversava muito sobre o centro histórico, da questão das ruas, dos monumentos e tudo mais. E aí, isso o ano passado, ainda eu dizia para ele, essas estátuas aqui no centro histórico de Porto Alegre, nós tínhamos que botar tudo abaixo, porque isso não representa a história do Rio Grande do Sul. Isso não representa a história de Porto Alegre. Por exemplo, a maioria das ruas que tem no centro histórico de Porto Alegre, elas devem ser início do século XX. Isso quer dizer que antes tinha outras ruas. Pois bem, a Rua dos Quartéis ali, os generais tomaram conta. É rua para general, tem general para tudo ali, eles tomaram conta das ruas. Nas praças aí tem os generais, tem os conde, tem o conde de Porto Alegre, enfim, é todo um segmento que não representa aquela história, né? Pois bem, teoricamente, uma das ruas mais importantes que tem no centro histórico, do ponto de vista do poder, né, é a Rua Duque de Caxias, né? E o Duque de Caxias foi um salafrário, o cara foi um vigarista, né? Abaixo do Duque de Caxias nós temos a Rua Riachuelo, que representa uma das batalhas mais sangrentas na Guerra do Paraguai, onde os soldados brasileiros entraram lá e mataram crianças, mulheres, velhos. E nós temos um nome de rua que representa uma batalha dessa. Olha que escândalo isso. Então, assim, quando tu levantas que essas estátuas deveriam ir para um museu, abre, abre aí, na verdade, uma possibilidade para que a gente não deixe essas criaturas elas morrerem de fato, mas a gente contar realmente a história de quem eles são. Algum tempo atrás, fizeram uma pichação ali no mercado não, na Transurbia, onde está pintado ali, a Revolução Farroupilha, né? Onde está pintado ali, tem Bento Gonçalves e tudo mais, foi
foi pichado ali. E aí a NRBS entrou assim em surto, que era um absurdo, os vândalos, isso e aquilo. Mas aquela imagem representa o quê? Não representa nada aquela imagem. Não representa nada. Olha o que foi a Revolução Farroupilha, olha o que o Bento Gonçalves fez com os lanceiros negros. O nome Bento Gonçalves tinha que, no mínimo, ser proibido de ser mencionado. No mínimo isso. Pelo o que ele fez. Não só ele, como o pessoal que estava junto ali. Mas aí eu te pergunto em cima desse tema. Tu já percebeu que as elites ficam oriçadas quando se ataca os monumentos que representam a escravidão? Em São Paulo, lá em Volta e Meia, quando atacam lá os bandeirantes, bom, a Rede Globo fica surtada com isso. O Estadão, Folha de São Paulo, eles fazem matérias editoriais, isso e aquilo. Aí eu te pergunto assim, ó, por que que as elites defendem tantos os símbolos escravistas? Eles defendem os símbolos que todos eles tiveram escravo nas suas fazendas. Tu pega a história dos Neves, né? Dos Aécios Neves. Tu pega a história dos ACMs Neto, né? ACMs, né? Os Magalhães. Tu pega a história de todos esses aí, eles tiveram escravo nas fazendas. E todos esses aí são donos das redes de televisão, são donos das grandes corporações e são donos do pensamento que é um pensamento que faz uma hegemonia na sociedade brasileira. Como eles são donos dos grandes meios de comunicação, de produção, eles acabam hegemonizando o seu pensamento na sociedade. E aí a gente acaba incorporando, né? Porque uma vez eu tive em Salvador e lá tem um Zumbi dos Palmares lá numa praça bem no centro, em Salvador, dentro do Pelourinho. E eles tinham colocado numa mordaça, assim, uma turma colocou uma mordaça na boca de zumbi e picharam no chão que zumbi não representava, não sei o que e tal, que ele era um ditador, que ele foi um assassino, várias coisas. E aí não se teve uma repercussão nacional, porque é um líder popular de um povo, né, que Zumbi dos Palmares, no meu ponto de vista, criou, né, não criou, mas assumiu a única, talvez, experiência socialista que a gente teve no Brasil, né, fora depois vários quilombos, né, mas Zumbi é um símbolo maior, assim, Zumbi e Dandara. Criaram um quilombo, onde esse quilombo foi uma referência socialista, porque ali moravam todas as pessoas que eram, de alguma maneira, excluídos da sociedade da época, né, da sociedade organizada da época. Então, eram brancos, pobres, negros vindos de quilombos, né, indígenas, tinha todas as pessoas ali. Né, chegou a ter uma comunidade com quase 20 mil pessoas que circularam durante o processo de Zumbi dos Palmares naquele espaço. Então, foi um espaço socialista que o Brasil conheceu. Só que eles não admitem isso. Eles não admitem porque as referências que eles têm são as referências que, inclusive, deixaram um legado de poder para essa elite brasileira. Deixaram um legado de poder de dominação, seja ela de dominação econômica, de dominação intelectual, porque os próprios livros contam Bento Gonçalves como um herói. Eu conheci um escravocrata chamado Conde Deu, que era de uma escola aqui em Novo Hamburgo, e a gente foi pesquisar quem é esse Conde Deu. O cara era o que mais traficava escravo, que mais matou gente, sabe? Era um grande exterminador que se teve naquela época, nos anos de 1800 ali, e era o nome de uma escola, é o nome de uma escola. Então, a gente também, muitas vezes, não conhece a história e a gente acaba incorporando a história de quem sempre dominou os meios de comunicação e os meios de produção.
Mas acho que a gente precisa rever isso aí. Eu acho que um bom ambiente é trabalhar nas salas de aula. A questão dos alunos, esses tempos, eu tentei provocar os alunos sobre a questão do nome de rua. Nome de rua, onde é que é a rua que eles moram, qual é o nome, quem era, quem era aquela pessoa. E é claro que se passou muito, meio sem importância. Aí os alunos respondiam, tá, mas é só um nome de rua, não é demais, é só um nome de rua, né? Isso é, a gente não se apropria dessas questões, né? E teve um exemplo interessante, uma professora no ensino fundamental, numa escola em Santos, São Paulo. Ela fez uma pesquisa sobre a rua mais importante que tinha em Santos lá, e aí os alunos descobriram que o cara tinha sido um traficante de escravo, né? Então, os alunos fizeram um abaixo-assinado para tentar mudar o nome da rua. Aí chegou na Câmara de Vereadores, não quiseram mudar, porque tinha os descendentes daquela pessoa na sociedade, e pessoas importantes ali, empresários e tudo. E aí não podia mexer no nome daquela rua ali, em hipótese alguma. Mesmo representando algo tão terrível, que foi a questão da escravidão. Enfim, essa é a questão que a gente teria que aprofundar mais esses temas, assim, ó. Por exemplo, no Brasil, desconheço, poderias me falar sobre o tema? No Brasil, nós não temos um Museu do Negro, especificamente, um Museu do Negro que fale sobre a senzala, sobre a sua vida no cotidiano, sobre as torturas que eles sofriam, sobre os abusos que principalmente as mulheres que trabalhavam na Casa Grande, elas sofriam. Nós não temos especificamente um museu do negro no Brasil, que nem na África eles têm um museu que tem até a questão de um casco de navio que mostra como os negros eram transportados ali. O que tu acha sobre essa questão do Museu do Negro? Eu acho que é bem importante. Eu sei que São Paulo tem uma experiência, tem o Museu da Manhã em São Paulo e tem a Faculdade Zumbi dos Palmares. Talvez o pessoal que está acompanhando a live possa nos dizer se existe o Museu do Negro. Mas em São Paulo tem a Faculdade Zumbi dos Palmares, que tem um acervo muito grande de materiais que provavelmente não é um museu, mas serve como um espaço também de pesquisa importante. O Museu da Manhã em São Paulo tem muitas coisas. Quando eu fui para Salvador, tem um museu em Salvador que tem todo o retrato dos negros que chegaram pelo mar em Salvador, na Bahia. Então, dentro do Pelourinho, eu conheci um museu lá que é muito assim visitado, né? Serve para grandes pesquisas, tem desde correntes, coisas assim lá do século passado, lá de 1500 alguma coisa, tem muito material lá. Então, acredito eu que outros lugares devem ter outros museus também, mas esse de Salvador é um que eu conheci, que eu acho que serve como referência. Agora, eu penso que no nosso estado, né, por ser um estado de colonização europeia, eurocêntrica, e foi o último estado da federação a abolir a escravatura, né, a gente precisava mesmo se concentrar, né, é isso que eu falo, assim, desses pesquisadores, dos nossos historiadores, a gente pensar mesmo um museu que a gente pudesse, sim, fazer que esse museu fosse incorporado no calendário, seja ele turístico, né, do estado, do país, e também como visitação para as disciplinas, não só de história, mas também da matemática, de todas as disciplinas escolares, pudessem conhecer esse museu. E dentro desse museu, né, eu defendo, né, que a gente pudesse também ter esses ditadores, escravocratas, essas pessoas
lá sendo contada a real história de cada um, né, para as pessoas entenderem. Eu estou pisando numa rua Bento Gonçalves, mas esse cara foi um tirano, entendeu? Não as pessoas, eu estou pisando na rua Bento Gonçalves. Para muitos não interessa o nome da rua, e para outros que pisam na rua, acho que ele foi um herói brasileiro, né? E como tantos outros. Então a gente precisaria sim fazer um movimento que pudesse a gente recontar a história, principalmente aqui do nosso estado, recontar a história dessas ruas, dessas estátuas que tem nas ruas, né, nomes de praça. E uma coisa interessante, professor Antônio, as ruas, o nome das ruas, os nomes das praças, elas são leis municipais. E que é outra coisa que a gente também não se apropria das leis municipais, de fazer que os vereadores, quando vão votar uma lei, né, ou os deputados federais, deputados estaduais, que a gente possa levar os nomes daqueles que a gente acha que tem que estar lá. Às vezes a gente vê praças dentro de comunidades com nome de ditadores, com nome de comprador de escravo, entendeu? Então a gente precisa também participar mais ativamente dos espaços de decisão, né, dos espaços que são públicos, que são nossos, para a gente também colocar nossas demandas. Né? Aqui em Novo Hamburgo, uma professora chamada professora Esther, ela conseguiu colocar o nome de uma rua de uma senhora que faleceu com 104 anos, que tinha toda uma história, foi fundadora de um bairro chamado Canudos, de uma vila chamada Iguaçu. Ela era dali, viveu ali, tinha toda uma relação, e quando ela faleceu, a história dela ia se perder. E ela fez todo um movimento na cidade para que os vereadores aprovassem o nome da rua. Nós aqui criamos uma lei chamada, é uma lei do legislativo, né, uma lei interna, não é uma lei do executivo. Nós criamos uma lei que se chama Prêmio Sebastião Flores. Sebastião Flores foi um senhor fundador aqui do Carnaval como todo e da Escola Protegidos, né, que nos deixou há alguns anos, e foi muito importante para a história da cidade, como outros, né, a família Malaquia, os Silvas, os Oliveiras, como muitas famílias foram importantes na nossa cidade. Nós criamos essa lei, que é uma lei que premia os negros que atuam na cidade de várias formas. Negros que são empresários da cidade, que têm seu pequeno comércio, seu médio comércio, professores negros da cidade que implementam a Lei 10.000, pessoas da cultura, artistas da nossa cidade, profissionais de várias áreas. Então, a gente criou uma lei que a gente premia essas pessoas durante o ano. Então, a gente pode, por dentro do legislativo, também fazer mudanças. Só que a gente também tem que entender que aquele espaço é um espaço também que a gente precisa ocupar. Correto. Eu acho que nós temos que manter um contato aí para poder aprofundar esses temas, assim, ó. Aí a gente já tem algumas questões, a questão do museu, questão nome de escola, nome de rua, tem tanta coisa, e acho que tem que, o que tu está falando, tem que se apropriar desse tema, esses vários temas que a gente tem, assim, ó, porque a gente não pode, por exemplo, aqui em Canoas nós tivemos um exemplo, e isso me incomoda muito, né? Vai se criar uma escola nova. Aí daqui um pouco o prefeito pensa assim, vou botar o nome daquela escola da falecida minha avó. Aí o outro que é secretário lá, não, mas tem a minha mãe que já faleceu, vou botar o nome dela. Mas ela era professora, envolvida? Não, não era, mas era minha mãe, eu gostava dela. Aí tu percebe que os caras chegam no poder e aí querem levar a sua família lá para dentro, né? E não faz uma discussão mais ampla. Isso é terrível, isso. Mas, enfim, a gente está chegando ao final da live. O Ricardo comentou conosco o seguinte: uma grande parte dos títulos de propriedade no Brasil remontam
o tempo do Império ainda, né? Que foram a questão das Sesmarias, né? E aonde a repartição da terra aqui foi simplesmente doada, né? Chegou e doou Sim. lá, eu gostei disso, é um cara legal, vamos pegar, vou te dar aí uma Sesmaria aí. Em Canoas, para ter uma ideia, uma Sesmaria foi Canoas e Santa Rita, e foi dada para o Francisco Pinto Bandeira. Canoas e Santa Rita, imagina. E Santa Rita, em termos de terra, é bem maior que Canoas. Mas, enfim, nós vamos terminar a live e nós vamos continuar trocando mensagem para tentar aprofundar esse tema. Pois bem, Eduardo, temos 1 hora e 25 minutos e agora eu vou te fazer uma pergunta final agora. E é o seguinte, Eduardo, se tu pudesse voltar no tempo, qual o fato histórico que tu mudarias? Tem tantas coisas para a gente mudar. Primeiro, antes de encerrar, eu quero agradecer ao professor Antônio, o canal aí, né, a página, Quem Tem Medo de História, e dizer que fiquei muito honrado pelo convite e vamos manter, sim, essa parceria. A gente tem muitos amigos que fazem essa discussão racial, muitos professores de história, pesquisadores, né, pessoas de várias áreas, e eu acho que a gente tem que manter, sim, essa conexão. Porque hoje o mundo, ele nos permite, né, através da tecnologia, a gente se conectar, e a gente precisa conectar redes, né, criar redes para que essas redes sejam, lá no futuro, né, elas possam dar uma resposta que a gente tanto espera há mais de 500 anos nesse país, que é uma resposta contra todas as formas de opressões, de intolerâncias, né, de coisas correlatas. O que eu mudaria? Um fato histórico, com certeza eu mudaria o fato de uma escravidão que existiu nesse país. Se eu pudesse mudar, não teria escravidão, né? Não seria algo presente na vida das pessoas, do passado e do presente da vida das pessoas. Que até hoje a gente sofre com os resquícios dessa escravidão, a gente sofre com o passado, esse legado que ficou, né? Seja as pessoas brancas que não entendem ou que entendem, mas preferem viver com a cabeça de um colonizador, com a cabeça de um opressor, oprimindo, né, as pessoas que de fato também querem o direito de ser igual, de ter a mesma oportunidade. Então, eu retiraria da história e da vida das pessoas esse fato que foi a escravidão, que hoje é tão perversa ainda nos dias atuais. Eduardo, eu te agradeço muito, tá? Ah, foi um papo interessantíssimo e legal que essa troca de ideia vai abrindo outros horizontes, outras possibilidades, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer cada vez mais agora, porque nós somos a maioria da população, né? Então, quem tem que definir as coisas somos nós, e não aquela minoria. Então, eu te agradeço e até uma próxima oportunidade. Vai voltar aqui de novo, tá? Já deixo o convite. Até a Obrigado, próxima. obrigado. Axé, muito obrigado. Obrigado.